Shalom Uvraha, Haverim, Mashlomha, Akol Bersed, amém? A paz, amigos, como vocês estão? Tudo bem? Oh glória, aleluia! Meu nome é João Pimentel e eu sou pastor pela a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. E hoje eu vou abordar com você aqui um assunto maravilhoso no livro de Gênesis, capítulo de número 22, onde vai dizer: depois de todas estas coisas, Deus testou a Abraão. Ele lhes disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. Ele disse: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Antes da gente trazer aqui a mensagem, eu vou pedir a Deus a bênção do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai soberano e justo, abençoa, Senhor, a todos, ó Pai, que estarão, Senhor, participando, Senhor, desse vídeo, Senhor, que eles venham ser edificados pelo poder do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Louvado seja Deus. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que as pessoas olham esse texto e elas entendem aqui na simbologia que Abraão é Deus, que Isaac é Jesus. Por quê? Porque Abraão leva o seu único filho e porque Isaac vai até o sacrifício, amém? Mas na verdade não é desse jeito que funciona, amém? Literalmente falando, a gente pode aplicar uma simbologia, tá? Porque a Torá, ela é sombra das coisas que haviam de ser reveladas. E hoje eu quero mostrar para você. Quando Deus ele chama Abraão, ele pede para Abraão levar o seu único filho. Ou seja, é um pai que se vê numa condição difícil, tá? Por mais que nós servimos a Deus e amamos a Deus, nós podemos entregar a Deus até mesmo a nossa família, tá? Como foi no caso de Abraão. Mas vai ser difícil, não vai ser fácil. Por isso, devido a Abraão ter tomado a decisão de levar Isaac, mesmo sendo difícil, ele entrou para o hall dos heróis da fé, e a fé de Abraão, ela foi imputada como justiça, tá bom? Então ele se torna o pai da fé por causa dessa atitude que ele teve. Mas na verdade, versículo de número 7, Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Ele respondeu: aqui estou, meu filho. Ele disse: vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Você veja que Isaac, ele está perguntando sobre o cordeiro. Olha o que Abraão vai dizer. Abraão respondeu: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos, amém? Então Abraão, ele vai dizer que Deus proverá o cordeiro, mas continua levando o menino. Mas o livro de Hebreus vai colocar que Abraão, ele teve fé. Por que ele teve fé? Porque ele acreditou que Deus, mesmo depois que ele matasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac e devolveria para Abraão, porque Isaac, ele fazia parte da promessa da linhagem, descendência de Abraão, amém? E como está escrito que a descendência dele seria muitas nações, tão numerosa quanto as areias da praia e tão grande quanto as estrelas do céu, amém? Então Abraão, ele teve fé, e a fé de Abraão fica registrada aqui, versículo 5 do capítulo 22. Abraão disse aos jovens: permaneçam aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos até vocês. Tá vendo? Adoraremos e voltaremos. Mas na mente de Abraão, ele já sabe que ele tem que sacrificar Isaac. Mas na mente dele também, ele sabe que Deus é poderoso para ressuscitar Isaac, e mesmo depois de morto, ele voltar com o menino.
Mas olha só, a hora que ele vai matar Isaac, o que é que acontece? Versículo 11. No entanto, o anjo de Adonai chamou desde o céu: Avraham, Avraham. Ele respondeu: aqui estou. Ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Amém? Então, Abraão até aqui, ele concluiu todas as partes, mas o detalhe é que o que ele pensava não aconteceu, que foi o sacrifício do menino. Pelo fato de não ter sido sacrificado Isaac, não precisou ele ser ressuscitado. Mas, você entenda, Isaac não foi sacrificado, mas Abraão estava no monte. O altar já estava feito, a madeira já estava com Abraão e ele já tinha um fogo. Mas ele ia sacrificar o quê? Se o menino saiu do altar. Então, o versículo de número 13. Avraham ergueu os olhos e viu, e ali atrás dele estava um carneiro, preso pelos chifres no arbusto. Avraham foi e pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Em lugar de seu filho. Amém? Então, você veja que o menino não morreu e o cordeiro foi oferecido em lugar. Tá? Agora vamos entender o significado aplicado de uma forma correta no texto literal. No texto está correto, Abraão pode ser interpretado ali como sendo ele Deus, tá? O pai. Mas Isaac não. Isaac não pode ser interpretado como Jesus. Ah, pastor, por que não? Sabe por que não? Porque Jesus não desceu da cruz. Sabe por que não? Porque Jesus, ele não foi poupado por Deus. Sabe por que não? Porque Jesus, ele foi até o fim. Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Sabe por que também não? Quando Jesus ele orou, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? E a vontade de Deus era que Jesus fosse à cruz do Calvário. Mas, nessa representação aqui, Isaac, ele está representando quem se ele não está representando Jesus? Ele está representando eu e você, tá? Que estávamos perdidos, estávamos no pecado, iríamos ser destruídos como foi destruído Sodoma e Gomorra. Amém? Então, nessa representação, Isaac, ele é eu, é você, que é salvo por quem? Quem morreu em lugar de Isaac? O Cordeiro. Amém? E quem morreu em nosso lugar? Jesus. Então, quem representa Jesus aqui nessa passagem não é Isaac, é o Cordeiro. O Cordeiro, ele morre e livra Isaac da morte. O Cordeiro, ele morre e livra o filho do pai da morte, tá bom? Porque todos nós estávamos cotados a sermos mortos, estávamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Deus, pela sua infinita e maravilhosa misericórdia, pela sua onisciência, já havia preparado tudo antes de todas as coisas, amém? Então, meus amados e queridos, divida, compartilha, ensine na sua igreja, ensine de uma forma sensata, correta, amém? Porque Isaac, ele não vai ser morto, pelo contrário, Isaac, ele recebe a bênção de Deus, ele recebe a vida, ele volta para casa com seu pai, ele volta feliz aos braços, aleluia, de sua mãe, e o cordeiro morre em lugar de Isaac, amém? Agora, na analogia, não dizendo que Isaac ali ele tinha pecado, não é isso, mas mostrando o que seria da humanidade se não fosse o cordeiro, nós todos seríamos mortos, amém?